Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes, ainda falando sobre o vexame do Flamengo, mais um esse ano, ao perder a Copa do Brasil para o São Paulo. E o título do vídeo é o seguinte: Pilhado aloprou, o mundo gira, Dorival calou a boca da diretoria do Flamengo. E o São Paulo, reticência. O São Paulo não tem nada a ver com isso, realmente o Flamengo tá de brincadeira com a nossa cara. Vamos trocar de janela e conferir logo essa brincadeira? Vamos lá. Para os chatos de plantão, o link do vídeo original tá na descrição. Para todo mundo que não é chato, vem comigo nesse conteúdo. Like no vídeo, se inscreva no canal 3, 2, 1. Lau. Gira! Gira! Vamos girar! O mundo gira, amigo! O mundo gira! Olha aqui como o mundo gira, ó! Olha o mundo girando rápido! Gira rápido o mundo, Mauro César! O mundo gira! E pro... Isso? Não, tô falando, tô dando recado pro Flamengo! Era contra o Dorival quando o Flamengo contra... Gira! Mas eu fui contra quando foi demitido! Fui contra! E ele gira tão rápido! Ele continua girando! Que é isso? Vai quebrar! Gira o mundo! É vagabundo, Gira o mundo! barato. Porque o mundo gira! Girou pra diretoria do Flamengo e eu, Mauro César Pereira, pega pra gente, olha aí! Não pode cair assim. Pega! O mundo não pode cair! O mundo E girou, tá em boas girou! E eu, Dorival Júnior, calei a boca desse Flamengo! Calei a boca dessa diretoria frouxa do Flamengo e tem um título em cima deles na Copa do Brasil! Uma boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Porque o São Paulo do Dorival Júnior, quer dizer, o meu São Paulo, meu Dorival, é o campeão da Copa do Brasil. E aí, eu já começo perguntando, Mauro César Pereira... A gente começa o ano, passa pouco tempo, aquela entrevista bizarra do Marcos Braz pro Eric Faria, que a gente tinha convicção que era para encerrar, isso aqui, justificando por que tirou o Dorival Júnior. Tirou não, né? O contrato não foi renovado, né? Mas justificando, se explicando por que quiseram interromper a passagem do Dorival Júnior sem renovar o contrato e trazer o Vitor Pereira. E aí vai passando, o Flamengo vai perdendo tudo que disputa até chegar ao auge da bizarrice de perder a Copa do Brasil pro cara que eles mandaram uma banana e deixaram o contrato acabar e não renovar. Surreal, cara. Na época, eu já falei isso em vários vídeos, inclusive nunca eu soltei já hoje. Eu entendi por que eles fizeram isso. Entendi. A troca, eu entendi por que quiseram encerrar e etc. Mas, cara, o Vitor Pereira não era talvez a melhor escolha. E o Dorival merecia ter continuidade pelo que ele conseguiu. Ele conseguiu ganhar 2 títulos importantes, ele merecia, pelo menos aquele do vamos ver no que vai dar isso. Merecia, pô. Mas o planejamento desses caras não é horrível. Que eu tenho fé, eu sou católico, eu acredito em justiça divina. Mas tudo bem, tem pessoas que falam em destino, tem pessoas que falam em coincidência. Dorival Júnior, depois de ser demitido de forma covarde, como o Flávio já disse aqui que foi, ele não sabia que seria demitido. Ele não foi demitido, o contrato dele não foi renovado. Começou a ouvir dentro do Flamengo que estavam sondando o Vitor Pereira, ele dando treino. Ele ouviu isso pela imprensa, na verdade. E ele agora cai numa final de Copa do Brasil contra o Flamengo depois da covardia que fizeram com ele. É, pra mim, a justiça divina, e a gente dizia aqui. Agora, é muita coincidência. E outra, Mauro, mereceu o título o Dorival Júnior em cima do Flamengo. Por quê? Porque o Sampaoli disse que não. Eu discordo. Sampaoli disse que ele foi melhor em 3 tempos. Também discordo. Pra mim foi muito melhor no primeiro tempo de ontem. E só. Agora, o Sampaoli tem alguma parcela de razão? No Maracanã teve um tempo mais igual. Ontem teve um tempo mais igual e um que o Flamengo foi melhor e o outro que o São Paulo foi melhor. Então o São Paulo falou, não sei por que ele falou isso. Razão. E outra, Mauro César Pereira, Flávio Prado, Vanderlei. O Dorival merecia muito esse título depois do que aconteceu com ele no Flamengo? Sou eu? Claro! Fiquei na dúvida, porque esse seu olhar, assim, você não sabe se está olhando para mim ou para o Flávio, né?
Olha o olhar do Dorival. Olha aí. É um olhar um pouco... Olha o Dorival Júnior. Sei lá como definir esse olhar, Vanderlei. Meio sinistro esse Dorival. Prefiro olhar... Vingador. Preferiria olhar para o Vingador. verdadeiro Dorival, que é uma pessoa até muito simpática, muita gente boa. Bem, assim, eu acho que o que está acontecendo com relação ao Dorival, no seu caso não, que você está fazendo aqui o circo habitual. Claro, entretenimento. É por entretenimento. Mas o que eu tenho me chamado a atenção, eu vi um texto, inclusive, do Rodrigo Matos no UOL, como sempre, um cara muito ponderado. Eu vejo muito oportunismo também, assim, na imprensa com essa história do Dorival. Se ontem terminasse o jogo 1-0, o Flamengo ganhasse nos pênaltis, aí o discurso pronto seria outro. Tem gente que deixa até texto pronto, como ele escreveu lá. Que o Dorival foi sacaneado, isso é evidente. Isso é evidente. E, inclusive, eu fico muito à vontade para falar, porque no dia 24 de novembro, eu estava em Doha, e a história do Vitor Pereira estava crescendo. Estava lá, a Copa do Mundo já tinha começado. Eu mandei para ele um WhatsApp e perguntei, Dorival, tudo bem e tal? Como é que está a situação da sua renovação? Estou aguardando aqui. Pô, dizem que você quer uma cláusula para sair para a seleção. Eu falei, mas não tem nada de seleção, ninguém da CBF me procurou, não tem cláusula nenhuma. O meu representante está lá conversando com o Flamengo. Ok. E a questão aí do Vitor Pereira que estão comentando, você sabe de alguma coisa? Eu estou sabendo pela imprensa. Eu pensei, pô, isso não é legal, né? Pô, faria até alguma coisa assim, escrevi e tal, tudo bem. Aí, ok, 6 horas à frente, fui para o berço, né? Já era tarde. Sempre trabalhando até de madrugada lá, porque fuso horário, você tem que ficar trabalhando em função do horário do Brasil, né? Você. Então, e ainda tinha o Vanderlei que me ligava às 6 da manhã, que já era meio-dia lá, isso era bom. Verdade. Já estava quase na hora Já era meio de lá. Isso era bom. do almoço. Verdade. E nessa hora já tinha até jogo, né? Aí quando chegou na manhã seguinte, ele já tinha postado um vídeo nas redes sociais dizendo que não ia mais negociar com o Flamengo, ou seja, ele tomou essa decisão nas horas subsequentes a essa troca de mensagens. Eu até gravei um vídeo no dia, coloquei no meu canal no YouTube dizendo que, e sustento isso tudo, que era uma sacanagem com ele. Se não querem um profissional, você tem que chamar e conversar e falar olho no olho por que você não quer e não agir pelas costas contratando o outro. Mas a diretoria do Flamengo já tinha demitido o Ceni 3 horas da manhã, quer dizer, isso aí também nos surpreende, é o modus operandi, lamentável. Mas eu acho que o Dorival, na época, ele não era um técnico inquestionável, a gente não pode ignorar isso. O Dorival, no final da temporada passada, no Flamengo, ele conquistou os títulos, o time teve uma queda muito acentuada, ele, seguidas vezes, minimizou o desempenho dos jogadores muito abaixo. Os caras entraram em férias informais logo depois da Libertadores. O time quase perdeu para o Juventude, perdeu para o Avaí, perdeu para o Corinthians, o Vitor Pereira, no Maracanã, e perdeu para o Avaí na última rodada, para o Coritiba, aliás, antes. Até escapou do rebaixamento ao vencer o Flamengo lá no Paraná. Então, a gente vê muita gente falando de profissionalismo. O Flamengo não foi profissional. Mas uma cobrança, um questionamento naquele momento era profissional, sim. Que foi o que não aconteceu. O que eu defendia na época e mantenho. Chamar o Dorival, conversar com ele, perguntar para ele por que da queda de rendimento, quais seriam os planos dele para o ano de 2023, que era um ano importante para o clube, com muitos títulos a disputar, questões de elenco. E, mais importante, dar respaldo a ele para que ele fizesse algo que ele não vinha fazendo. Ele era um conciliador ali com aquele elenco de cobras, né? Então ele veio ali sempre pegando leve e tal. O antecessor dele, Paulo Souza, tentou bater de frente, foi espirrado. Mas aquele segundo momento, que seria esse ano, já seria um momento que ele teria que ser um Dorival mais ativo, mais incisivo, cobrando mais, por uma razão muito simples. Ele já era o técnico campeão da Libertadores, mudou o patamar. Mas isso não foi conversado. Então que ele foi sacaneado, ponto. Mas questionar profissionalmente era sim pertinente, o que não fizeram. Não fizeram. Aí tem o torcedor que fala, tem que profissionalizar o departamento de futebol, mas eles não admitem que deveria haver uma conversa profissional porque o cara foi campeão. Não. Vou dar um exemplo aqui. O São Paulo não venceu nenhum jogo até agora, fora de casa no Brasileiro, e ainda corre um risco de rebaixamento, embora, na minha opinião, com o título de ontem, principalmente, o time vai jogar leve agora, vai ganhar uns pontinhos aí, vai escapar desse negócio e vai andar aí pro Brasileirão. Mas vamos imaginar que não aconteça isso, que o São Paulo chegue nas últimas rodadas fazendo contas, dependendo de pontos. A obrigação do presidente de São Paulo, do departamento de futebol, vai ser chamar o Dorival e fazer o quê? A cobrança profissional. O Dorival ganha uma Copa do Brasil, agora estava arriscado a ser rebaixado. Natural que seja assim. Isso faz parte, gente. Se a gente quer falar em profissionalismo, não pode achar que porque alguém ganhou um título, tudo está bem. Não, às vezes não está bem. Às vezes faltam ajustes. São necessárias mudanças, discussões. Isso é profissionalismo. Aí tem uma Mas trocar, você achou um exagero, Mauro, ou não? Eu defendia, na época está gravado, quem quiser que veja, que ele deveria ter a chance de começar a temporada, mas antes essa conversa tinha que ser travada. Eu, se eu fosse dirigente, ia querer entender o que ele ia querer fazer para esse ano, porque o final do ano dele foi um final com sinais preocupantes. É bom lembrar também que os objetivos do Flamengo ao final do ano passado eram muito diferentes das metas do São Paulo.
A Copa do Brasil era o título de consolação do Flamengo, para o São Paulo é uma Libertadores hoje em dia. Vide a repercussão. Completamente diferente. São dois grandes clubes, tá, que estão ali na mesma prateleira na história do futebol brasileiro. Uns vão dizer que é mais, outros é discussão boba de torcedor. São dois clubes muito grandes, como é o Corinthians, como é o Palmeiras, como é tantos outros aí. O Santos, o Grêmio e por aí vai. Vasco. Pelo momento histórico de cada um, são expectativas diferentes. O Flamengo queria ganhar um monte de títulos. São Paulo queria ganhar uma taça importante que não fosse só um Campeonato Paulista e conseguiu. Eu acho até que se o Dorival tivesse ficado, ele seria dragado pela bagunça do Flamengo, ia ser sugado assim, cuspido fora. A não ser que ele começasse a ganhar. Alguém acha que o Flamengo com ele seria melhor no Mundial de Clubes depois de 42 dias de férias? De toda aquela péssima preparação, entre aspas? Que, aliás, tem um outro detalhe também. Quando se decidiu os 42 dias de férias, o Dorival ainda era o técnico do Flamengo. Eu não sei se ele concordou ou se ele discordou e ainda se passaram por cima. Mas ele não era o técnico, porque eles saem de férias ao final do Brasileiro, que foi em novembro, antes da Copa do Mundo começar. E voltaram só em janeiro. Então, assim, eu entendo que tem muito oportunismo, tem muita discussão rasa sobre isso e muita discussão fora do contexto. Além de ter muita gente que, pela primeira vez na minha vida, eu vi uma galera tomando as dores do Dorival. Poxa, pelo amor de Deus. Nunca vi um treinador ter tanta gente pra comprar o barulho dele. Pô, porque o Flamengo fez... Não vou torcer a favor do Flamengo porque fizeram uma sacanagem com o Dorival. Como se essa galera, esses antes, precisassem de algum tipo de justificativa pra poder torcer contra o Flamengo. Que loucura. Achei sacanagem o que fizeram com ele. Acho que a vingança dele é saborosa e merecida. Mas existia um contexto específico, sim, em que se você quer profissionalismo, você discute. Eu lembro que o Palmeiras, em 2015, ganhou a Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira. O time jogava nada e ganhou. Do Santos na final, sabe lá como? Do Santos do Dorival, na época, aquela final. E eu conversei na época com uma pessoa do Palmeiras e falou, olha, a gente não vai poder mandar ele embora, ele ganhou a Copa do Brasil. Meses depois ele foi demitido, uma péssima campanha na Libertadores, o time já estava virtualmente eliminado, assumiu o Cuca. Aí o Cuca reorganiza o time e ganha o Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores foi para o espaço. Porque o trabalho continua sendo ruim. Então, em alguns momentos, você tem que discutir mesmo com títulos. Eu penso dessa forma. Você pode ganhar um título, mas uma Copa. E pode, de repente, ter problemas ali que tem que ser corrigidos se você pensa em voos mais altos. Agora, com relação à Copa do Brasil, eu acho que o Dorival nem chegaria, sinceramente, se ele estivesse no Flamengo. Como o Vitor Pereira foi sugado, ele fatalmente seria também atropelado. Ele já vinha sofrendo bastante com a queda de rendimento dos jogadores, porque o problema do Flamengo é muito maior do que isso. Né? E no São Paulo é aquela coisa, é tudo muito no limite, gente. Uma campanha fraca no Brasileiro, uma eliminação na Sul-Americana, mas ganhou a Copa do Brasil, então nada mais é problema, tudo. Eu acho muito raso isso, é justo, é merecido, que o São Paulo mereceu. Os dois times fizeram campanhas muito boas na Copa do Brasil, o Flamengo também fez uma campanha muito boa, mas na final o São Paulo foi melhor, especialmente pelo primeiro jogo, e que foi decidido, na minha opinião, no duelo dos técnicos. O Dorival escalou corretamente sua equipe e o São Paulo fez uma grande pataquada. Ali perdeu de 1-0 e ali ele se complicou, ficou em desvantagem e acabou perdendo o título do São Paulo, acho que merecidamente fica com o título, sonhou mais com ele, trabalhou mais por ele, merece ganhar, a torcida do São Paulo merece esse campeonato, essa competição. Agora, eu acho que tem muito oportunismo aí, tem muita gente pegando carona na história do Dorival e pegando atalhos e tirando do contexto, como se tudo tivesse maravilhoso no Flamengo, não estava. Foi exatamente isso que eu falei. Porque antes da final da Copa do Brasil da Libertadores, o Flamengo não estava jogando mais nada com o Dorival. Eu acho que o ponto de virada teve um jogo contra o Vélez que eu acho que os caras gastaram o futebol todo. Que jogo bom. Não estava, não. Mas demiti-lo, não é demiti-lo, né? Não renovar o contrato, ainda por cima, pelas costas, contratar outro, foi de fato uma sacanagem. Então acho que a forma como foi feito, né, Mauro? Sim, a forma como foi feito foi muito antiético. A forma correta era chamar para conversar e falar, Dorival, estamos preocupados com isso. O que você pensa a respeito? O que você pretende fazer? Nós temos tais metas para o ano que vem. Tem esse torneio. Nessa conversa, se você chegasse à conclusão que ele não era o cara capacitado para fazer aquilo que você espera, olha, Dorival, desculpa, mas não vamos ficar com você. Mas fala pro cara. Aí você vai buscar outro. Mas não, eu estava negociando com ele, uma hora congelaram a negociação e foram buscar outro cara. Ele ficou sabendo pela imprensa. Isso é uma sacanagem, claro que é uma sacanagem. Como demitir o Rogério Ceni 3 da manhã é uma sacanagem também. Como deixar o Paulo Souza na concentração lá em Bragança Paulista, já demitido virtualmente. Ele com a comissão técnica, convivendo com os jogadores, tomando café, almoçando com os caras e todo mundo sabendo que ele ia embora. Horas depois, ele foi embora. Mesma coisa acontecendo com o São Paulo agora. Ele já sabe que ele está demitido e ele está trabalhando. Porque não renovar o contrato de uma maneira transparente é uma decisão de cada um. O próprio Dorival fazia uma campanha boa no Ceará e largou o Ceará para ir para o Flamengo. Ou não largou?
É o direito que ele tem. O Flamengo é um clube maior que o Ceará, é uma oportunidade, eu vou pegar essa chance. E o Ceará acabou onde? Rebaixado. Culpa do Dorival? Eu acho que não, porque teve muito tempo o Ceará reagir. Mas muitos torcedores do Ceará atribuem a ele a responsabilidade. Isso é mercado, gente. Isso aí a coisa funciona dessa maneira. Mas, repito, acho que tem muita gente tirando do contexto para pegar carona na história do Dorival. O mérito é dele, a vingancinha saborosa é dele, sim. Acho que ele tem todo o direito de cutucar os dirigentes, como ele fez na coletiva, mas existia um contexto que não pode ser ignorado. E é covardia de quem distorce a história e de quem distorce aquilo que foi escrito ou dito por muitos de nós, como eu, por exemplo. Agora os caras dizem que eu pedi a cabeça. Eu não peço cabeça de técnico nenhum. Nunca pediu. Pelo contrário. E quando ele foi contratado, eu fui, inclusive, favorável. Falei, naquela draga que estava com o Paulo Souza saindo, não tinha ambiente nenhum. Um conciliador. Até eu falei na época, ele é um bom técnico, conhece os jogadores, trabalhou no clube e é um cara que vai fazer fumar o cachimbo da paz. Foi o que aconteceu. E, inclusive, o Mauro falava, de repente, que assim, não é que ele falava que o Dorival era o nome certo, era o ideal, mas ele dizia que, diante das opções que haviam, o Dorival era o nome mais... era o melhor que dava para ser contratado naquele momento ali de mercado. E, assim... E o Mauro também não tem o perfil de ser o cara que fica cobrando demissão de treinador. Pela primeira vez eu vi ele falando que não tem mais condição pro Sampaoli. O Sampaoli é o primeiro cara que eu vejo o Mauro, não é que ele tá cobrando a demissão do Sampaoli, mas é a primeira vez que eu vejo ele falar, cara, o Sampaoli já tá demitido, não tem mais como, não tem mais chance, clima pra ele, já tá demitido, não sabe, que não sei o que. É a primeira vez que eu vejo o Mauro falando isso, porque realmente o Sampaoli não tem condição. Você esperava que ele ganhasse os títulos? Não esperava tanto sucesso, mas achava que era um nome razoável naquele contexto. E foi, de fato, um nome bem sucedido. Agora, são situações diferentes e o contexto não pode ser ignorado. Eu acho que, jornalisticamente, a gente tem que ter um compromisso com isso. Agora, na sua diversão aqui, no seu entretenimento, aí vale a mais. Você gostou, né? Você gostou do mundo girando. E o mundo girando. E o mundo girando. Ó, Mauro César Pereira. E aí, girando por enquanto, que você quase destruiu o negócio. O mundo gira. O mundo segue girando pro Dorival Júnior. E aí, foi o que disse o Mauro César Pereira. Ontem, pela primeira vez, ele sempre falou, não tenho mágoa nenhuma. O Dorival, ele é um cara muito gente boa, como disse o Mauro. E ele é um cara que ele evita briga, ele evita atrito. Então, até ontem, ele nunca tinha falado de mágoa nenhuma. Ontem, na coletiva de imprensa, Dorival Júnior, sabendo que o mundo girou, segue girando rápido, fiz um desabafo. Ele falou pela primeira vez que só ele e a família dele sabem como é que foi, que ele ficou chateado. Eu acho que a gente pode escutar já, Kaique, a declaração aí do Dorival. Vamos escutar o Dorival Júnior falando que ele realmente ficou chateado, mas que não vê como vingança, não tem mágoa com a torcida do Flamengo, com a diretoria do Flamengo. Vamos escutar o Dorival, que pela primeira vez o mundo segue, o mundo segue girando. Mas já eu vou ter que parar de falar que vai que eu levo uma mordidinha. Vai que eu levo uma mordida. Então daqui a pouco eu tenho que parar de zoar. Vamos ouvir o Dorival Júnior. Hoje eu joguei contra meus ex-comandados, pessoas que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Eu só fico assim, um pouco chateado, porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que qualquer um faria igual, pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeã do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não, 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então foi muito estranho tudo o que aconteceu, e tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Eu acho que hoje eu comprovo
com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco, que para se atingir no futebol você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade, para que você possa realmente encontrar grandes resultados. Poucas pessoas têm noção, têm ideia daquilo que foi feito dentro de São Paulo, do trabalho, do comprometimento, de poder resgatar um grupo que estava muito magoado naquele instante, mas que entendeu o recado, que passou a acreditar naquilo que foi proposto, e com a ajuda substancial de uma torcida que voltou a ser apaixonada, nós conseguimos um momento que não tem, talvez seja inigualável nos últimos anos de história desse clube. Olha aí, ó, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, ele deixa claro ali, que ficou chateado, e o maior desabafo dele, que de acordo com ele, meio que desqualificaram o trabalho dele, né? Que falaram que ele fez o feijão com arroz, que ali com aquele Flamengo, meio que deixando claro, com aquele Flamengo, qualquer um fazendo o básico seria campeão. E aí depois, nada daquilo se concretizou. Ele tem razão nesse primeiro desabafo, porque foi o primeiro desabafo que o Dorival fez com relação à sua passagem pelo Flamengo. Até ontem, ele dizia, não quero falar sobre isso, não tenho mágoa, saí, não tenho mágoa da diretoria, não tenho mágoa dos jogadores, não tenho mágoa do Flamengo, mas tem razão o Dorival nesse desabafo de ontem? Eu não teria feito esse desabafo, pra te falar bem a verdade. Meio que passar recibo e tal, né? Ele já superou. Ele já é campeão, o Flamengo não. O Flamengo, aliás, bateu o recorde de derrotas, né? O Flamengo perdeu 7 decisões. Coisa inédita para um time do tamanho do Flamengo. Eu deixaria para lá. Eu acho que, assim, ó, para mim, o que passou, passou. Você olhar, quem anda para trás é caranguejo. O Flamengo é passado na vida do Dorival. Aquela passagem. Acho que ele até vai voltar para lá. Ele deixou uma boa impressão, ele fez um bom trabalho, ele ganhou. Eu não teria feito desabafo nenhum, não. Agora, claro que ele foi sacaneado, claro que ele foi demitido de uma forma covarde, não pela demissão, mas pela maneira covarde como foi feito. E até ontem eu falei, vou falar de novo. Ele até comentou comigo, falou, pô, se o cara não quisesse que eu ficasse, não tinha problema. Eu sou um profissional, mas me avisava, porque na hora que ele ficou sabendo, que ele descobriu, os times, os outros times, né, grandes, os times importantes, já estavam com seus treinadores trabalhando, com novos treinadores, já tinham acertado suas comissões técnicas. Então, não só ele não ficou no Flamengo, como ele ficou 6 meses sem trabalhar. E isso é claro que é uma sacanagem para um cara que tinha acabado de ganhar. Ou mesmo para quem não tem acabado de ganhar. Ó, o seu trabalho não me importa mais, vai cuidando da sua vida e está tudo certo. É uma relação profissional. Eu não teria, né? Eu acho que o Flamengo, na vida do Dorival, esta passagem dele já foi, já era. O que ele tinha que fazer, já fez. Eu sou diferente porque eu sou meio explosivo. Eu ia falar até antes. Cara, eu ia falar até antes. Porque eu acho que se a pessoa faz sacanagem, você tem que falar que a pessoa fez sacanagem contigo. Eu digo da sacanagem, que é aquilo que eu falo. Se tivessem demitido, falado, você não faz parte do planejamento. Mas a forma como fizeram mostra o quanto essa diretoria do Flamengo é frouxa. Então, mas aí você é uma diretoria covarde, é uma diretoria que nem coragem pra falar no olho do cara tem. Você vai descer no nível deles, deixa pra lá, entendeu? Eu, pelo menos assim, o que ficou pra trás, ficou pra trás. Eu não olho pra trás. Pra mim, tudo que ficou no passado, não tem a menor importância. Pra mim, o que passou, coisa boa, coisa ruim, passado, passou, velho. Eu olho pra frente, não olho pra trás. Mas entendo do Dorival, foi um momento legal de vibração, torci muito por ele, falei ontem pra você, o time que eu mais tenho amigos é o São Paulo. Fiquei muito feliz pelo Muricy, fiquei muito feliz pelo Milton Cruz, caras que também foram menosprezados no São Paulo, né? Então esse pessoal, o Júlio Casares trouxe de volta e foi muito legal, porque na época deles o São Paulo era ganhador, não é por nada, mas coincido com a saída desse pessoal. Quando o Juventus falou que a estrutura bastava no São Paulo, esse pessoal saiu, o São Paulo não ganhou mais nada. Esse pessoal voltou, o São Paulo voltou a ganhar. Então, fiquei muito feliz por esse pessoal, por esses meus amigos e tal. O próprio Júlio, que estava querendo muito, né, um título. Tomara que agora o São Paulo mude de postura. E muito feliz pelo Dorival também. Agora, realmente, o que o Dorival fez no Flamengo está feito, passou. Eu não teria feito desabafo, não. Até não condeno, cada um sabe o que sente, a hora que sente, mas para mim, o que passou, velho. Passado é passado, tá lá atrás, deixa lá.
Eu falaria até mais, né? Me conhecendo. Mas você não falou alguma coisa dos dirigentes? Quê? Não falou dos dirigentes que sacanearam ele. Ele falou de alguém que ele não identificou. Quem é que falou que era feijão com arroz? Mas será que esses dirigentes quem não falou? desqualificaram ele, Mas Mauro? quem falou? Na mídia falava-se isso, jornalistas, comentaristas falavam isso, que o Dorival fazia... já viu o Nilson César falando algo parecido com isso. Que, ó, o Dorival, sabe por que o Dorival é bom? Porque ele não inventa, ele faz o feijão com arroz e o time certo, que não sei o quê. O time joga, ele não fica inventando moda, que não sei o quê. Tá ligado? A imprensa falava isso. Falou que era feijão com arroz, ele não disse. Nessas horas, o Dorival tá num ótimo momento, mas deveria falar, olha, o jornalista tal falou e tal, a emissora falaram isso, pelo menos isso, né? Ou o dirigente falou pra mim que eu só sei... Porque os dirigentes podem ter falado pra ele, seu trabalho... Podem, mas a gente quer, já que ele falou, fala completo. Quem é que disse que ele só sabe fazer um feijão com arroz, que ele é um técnico, traduzindo, é um técnico meia boca, não vai fazer nada além disso, a gente quer fazer mais do que um feijão com arroz. Seria mais ou menos, eu entendi dessa maneira. Deveria ter sido mais específico. Ou então rebater diretamente aqueles que o sacanearam, que foram os dirigentes do Flamengo, que sacanearam mesmo. Né? Agora... Ficou uma coisa no ar, entendeu? Ficou uma coisa no ar. Eu acho que ele deveria... Ele tinha esse direito até, total. Cara, realmente, tragédia anunciada aí. E agora, como eu disse no meu outro vídeo, que eu experimentei começar a falar sobre assuntos aqui sem ser reagindo. Vamos ver no que dá isso. Eu fiz um vídeo de 20 minutos dando minha opinião, sem reagir a nada. Nesse vídeo eu falava, pra mim é terra arrasada, e o Flamengo, essa diretoria, esses jogadores, do jeito que tá atualmente, não merecem, de verdade, não mereciam esse título, porque ele maquiaria um planejamento terrível, que não existe, na verdade, um planejamento nulo, horrível. Esse time horroroso em futebol e comprometimento se sentiria ainda mais soberbo do que já está. A derrota é terra arrasada. Agora a galera sabe que a comissão técnica tem que sair, o departamento de futebol tem que mudar, o elenco precisa de uma reformulação profunda para poder, né, voltar aos bons tempos. E isso aí tem que começar para agora, para a gente não perder também o ano de 2024. Mas, bom, põe aí nos comentários o que você achou do que eu falei, qual a tua opinião, quero saber de verdade o que você pensa a respeito disso. Compartilha esse vídeo com seus grupos de WhatsApp aí, você deve ter um grupinho de Flamengo pelo menos, compartilha com seu grupinho de Flamengo. Se inscreva no canal se não for inscrito, aciona o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela tem outros 2 vídeos do canal, dê uma olhada. Se de repente você se interessar aí por algum dos vídeos do canal, assista na sequência, porque quando você maratona, ou você assiste algum dos vídeos que está aqui na tela final, ou dos que está em volta aqui, no lado, ou embaixo da tela, desde que seja aqui do canal, pô, o YouTube entende que o canal é interessante, é relevante e manda mais vídeo para você e mais para mais gente. Quando você faz então o combo, assistiu, deu like, tá inscrito, comentou, compartilhou e ainda maratonou no final, porra, aí pro algoritmo ele olha que o canal é bom demais e manda pra muita gente. E eu só posso dizer pra vocês que estamos juntos, agradecer. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.